primeiro lugar, dizer que é uma satisfação, né, participar do 21º INCOB. O INCOB está fazendo 21 anos, então é a data da maturidade, e a nossa lei 22 anos, né, a Lei de Recursos Hídricos. Então, ou seja, no primeiro ano, né, depois da promulgação da lei, já aconteceu o primeiro INCOB. E ele tem sido o local de encontro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, que começa nos comitês estaduais, passa pelos colegiados estaduais, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os comitês de rios de domínio da União e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, essa experiência do INCOB, ela tem sido muito rica, trazendo debates técnicos importantes. E o tema desse INCOB, que nós participamos, né, em 2 momentos, foi exatamente o tema da segurança hídrica e hoje da oficina do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que se somam, na verdade, como se tem dito nos debates e nas palestras, o objetivo da Lei Nacional de Recursos Hídricos é exatamente a segurança hídrica, uma vez que no seu inciso 1º ela diz que o objetivo da lei é assegurar a água de qualidade para as atuais e futuras gerações para os diversos usos. Então, eu acho que esse foi o ponto principal, né, e que nos leva ao debate da segurança hídrica. Bom, acho que uma questão importante para destacar, né, Renato, é que nós estamos iniciando um processo de construção de um novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Né? O plano atual ele tem uma vigência até 2020, né? E a partir de 2021 nós teremos um novo plano, com um horizonte até 2040. E utilizamos esse espaço do INCOB, né, como o Renato bem falou, que reúne aí os membros, praticamente todos os comitês do país, usamos esse espaço para justamente colocar alguns pontos importantes da concepção desse novo plano nacional. Ele tem como norte, de fato, ele tem como principal meta a questão da segurança hídrica, né? E é importante trabalhar esse conceito de segurança hídrica, é importante que a gente tenha, na construção desse novo plano, um foco no que chamamos da nossa agenda de recursos hídricos, até onde conseguimos chegar, quais são de fato as nossas atribuições, como estabelecer não só as metas, mas um plano de ações prático para que a gente consiga atingir essas metas, tendo um olhar na nossa matriz hídrica, tendo um olhar num compartilhamento das mesmas fontes hídricas, que é crescente, né, e vai acontecer cada vez mais, tendo um olhar na diversificação ao mesmo tempo dessas fontes hídricas, uma agenda cada vez maior de reuso, de dessalinização, de busca de fontes complementares aos nossos recursos hídricos tradicionalmente utilizados, e uma agenda que certamente, quando a gente fala em segurança hídrica, falamos em quantidade de água, mas falamos também na questão da qualidade da água. Então, um debate muito presente no país, um reconhecimento do passivo que temos em termos de investimentos no setor de saneamento, e essas relações dessa agenda de recursos hídricos com as setoriais, por exemplo, com a do setor de saneamento, ela é fundamental que aconteça no âmbito da construção desse novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, com essa oficina, nós iniciamos o processo de construção desse novo plano, né? Como o Sérgio falou, nesse horizonte 21-2040. Então, é olhar para frente, né? Para daqui 20 anos. Então, nós temos um desafio muito grande, como bem foi falado aqui, lá em 2006, a quantidade de informações que nós tínhamos, né, nem se compara com o conjunto de informações e a complexidade de informações que se tem hoje para a tomada de decisão. Mas é muito importante, né, ao mesmo tempo que se tem as informações técnicas, e por isso essa oficina é escutar a sociedade, como quem está participando dos comitês, né, se envolve no processo e traz o seu olhar local, né? Então, por isso que o nosso desafio hoje nessa oficina foi falar das esferas de planejamento, né?
onde, né, o Sérgio bem colocou, e a nossa equipe também lá do Ministério, quais são essa estratificação do que é competência do plano da bacia, do plano, vamos dizer assim, da região hidrográfica, do plano estadual de recurso hídrico, né, e do plano nacional. Essas pelo menos 4 linhas, ou sanduíche de planos, né, nessa sobreposição de planos e de olhares, e que cada um vai ter a sua parte no processo. E eu acho que um dos grandes desafios do plano nacional é exatamente essa relação com os outros planejamentos setoriais, né? Tanto como saneamento, como o setor elétrico, a irrigação, desde o planejamento do governo federal, mas também do setor privado, né? Que muitas vezes orienta, né? É uma via de mão dupla, o planejamento do setor privado e o planejamento do governo. Então, tem que haver uma sintonia de planejamentos e a centralidade no tema da água. Acho que quando a gente discute o plano com esse olhar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, trazendo o ODS 6 para o centro, então, para que haja combate à pobreza, para que haja irrigação, para que haja indústria, todos precisam de água. Então, como fazer a melhor gestão da água? E chamando também, em relação a um dos mestres aí do processo de recursos hídricos, Paulo Varela, ontem ele trouxe muito a questão da gestão da oferta e a gestão da demanda. Eu acho esses dois, vamos dizer assim, pratos dessa balança que nós vamos ter que, vai ser o nosso grande desafio, porque as ações de revitalização de bacia, elas são estratégicas no sentido de se identificar as áreas de recarga, essas áreas que vão ter que ser protegidas para que continue havendo recarga nos rios, porque só temos uma nascente, um rio perene, se o aquífero estiver saturado, né, se tiver água, carregado de água. E nós estamos no modelo compactando o solo urbano, né, impermeabilizando o solo urbano e compactando o solo rural. Então, nós precisamos cada vez trabalhar na ideia das cidades sensíveis à água e também de uma agricultura cada vez mais que resgate técnicas tradicionais que permitam a infiltração da água no solo. E, para isso, recarregue os aquíferos e para que se tenha os rios de forma mais perene. Então, é um processo que vai envolver a participação de todos, e todos têm interesse que se tenha água para ter sustentabilidade no futuro. Nesse processo, né, Renato, assim, é sempre importante nós consolidarmos e termos a clareza de que a questão da segurança hídrica, que é o objetivo maior nessa relação com os setores, por exemplo, ela é uma via de mão dupla. De um lado, nós temos, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, uma meta, um objetivo de conferir, de dar segurança hídrica, tanto para o abastecimento da nossa população, como para o desenvolvimento das atividades produtivas. Mas é uma mão dupla, porque nós também precisamos, para que essa segurança hídrica seja possível, seja viável, atinja a todos, dos investimentos setoriais e dos investimentos do próprio sistema para que ela seja atingida. Então, esse processo que o Renato mencionou, ele é justamente de identificar essas pontes, de identificar como essa mão dupla ocorre na prática. E aí é uma reflexão também, um amadurecimento de todos esses anos, né, que foram mencionados, né, 21º INCOB, 22 anos da política. Então, já temos uma clareza, né, e um amadurecimento de sabermos que a própria existência do plano, ou a construção desse novo plano nacional, ela por si só é insuficiente. Nós temos que trabalhar na direção de que ele, de fato, seja um instrumento de ação prática, que ele, de fato, seja implementável. E o que precisamos fazer e construir para que ele, de fato, tenha essa orientação e essa condição de ser traduzido em ações concretas, de ser traduzido e de que consiga apontar essas diferentes orientações para as escalas de planejamento que foram mencionados, que nós consigamos trazer para esse plano os fundamentos, os conceitos que orientem as ações e a execução nessas diferentes escalas. Nós trabalhamos, por exemplo, discutimos um pouco na oficina de hoje sobre a importância de conceituar
e de definir melhor o que nós entendemos dentro da nossa agenda de recursos hídricos como a revitalização das nossas bacias. Esse é um conceito extremamente importante e que precisamos unificá-lo, precisamos estabelecê-lo com clareza para quê? O que nós esperamos, por exemplo, dos planos de bacia, que eles nos tragam de informações e de direcionamento para as ações de revitalização no âmbito de cada bacia hidrográfica, que são de responsabilidade de cada estado, que são de responsabilidade de cada setor, que são a responsabilidade da agenda ambiental. Então, esse amadurecimento e essa reflexão, que ela é possível em função de todo esse caminho já percorrido até aqui, ela é fundamental para que a gente, de fato, construa esse novo plano nacional em cima dessas bases. E nós temos uma convicção, já fruto dessa boa relação, né? E essa boa relação também faz parte desse amadurecimento, essa boa relação da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional, essa parceria na construção e na coordenação aí das ações em torno desse plano, nos dá uma convicção de que chegaremos lá, né? Agora, só chegaremos lá com efetiva participação, como muito bem colocado no início pelo Renato, da sociedade, dos comitês, dos estados, dos diversos setores usuários, para que todos se sintam não só partícipes, mas contemplados nessa mão dupla que é a segurança hídrica, contemplado nas suas metas e contemplados nas suas ações e nas suas atribuições para que a gente atinja essas metas. Eu acho que é importante esse debate regional que aqui o INCOB já nos permitiu, né? Dos vários ecossistemas e das várias regiões do país, né? Então, a abundância de água na Amazônia, a situação de escassez no Nordeste, o debate do Centro-Oeste, né, com a atividade agrícola, o debate do Sudeste, especialmente São Paulo, com a produção industrial, no Sul, que ainda prevalece muito a agricultura irrigada. Então, esses vários olhares, né, de urbano e rural, e também regional, que nós vamos ter que ter um grande desafio, porque a nossa lei é nacional, para um país com diversidades né, de biomas, de culturas, né, mas a própria lei, lá nas suas diretrizes, diz que toda política ela deve ser implementada olhando para essas diversidades regionais. Então, quando se vai trabalhar o plano nacional, por exemplo, na região Nordeste, nós vamos ter que olhar e aprender com a região Nordeste o que é viver sem água, ou com pouca água. E ela tem muito a ensinar para o Sul e Sudeste, né? No Nordeste, cada pessoa no interior usa a água em função das qualidades. Ela sabe a água para beber, a água para lavar a casa, a água para dar para os animais. Quer dizer, há já uma distribuição no seu cotidiano em função da qualidade de água. Hoje, ainda aqui no Sudeste, né, e no Sul, a gente lava a calçada com água tratada. Então, como que nós vamos aproveitar esses conhecimentos de quem vive, né, numa situação de um cuidado da água, né, para quem ainda hoje desperdiça água. E isso tanto no dia a dia da nossa casa, como ainda nas empresas de saneamento, na própria indústria ou na própria agricultura. Então, eu vejo que, não é à toa que esse é um debate que surgiu muito, a questão da redução das perdas. Como que cada vez mais se envolve os setores no olhar de gestão, na redução de perdas, porque é um absurdo hoje nós termos algumas companhias de saneamento que perdem em torno de 50% da água tratada. Então, na modernização do saneamento, passa necessariamente pela renovação das redes, pela melhoria da tecnologia, porque não tem o cabimento da gente disponibilizar uma água bruta de qualidade e se perder essa água tratada. Eu queria aproveitar esses múltiplos olhares, Renato, assim, até para deixar uma mensagem, primeiro uma reflexão e depois uma mensagem final. De fato, são múltiplos olhares, né? Nas regiões do país em que temos assim uma disponibilidade hídrica mais favorável, né, mais confortável, geralmente quando as pessoas, né, quando nós, né, temos assim um tempo
enxergamos assim um tempo mais nublado, um tempo chuvoso, a gente costuma classificar isso, hoje o tempo está feio, né? Só que quando nós vamos para o semiárido, que o Renato conhece muito bem, quando nós temos esse cenário de nuvens, de perspectiva de chuva, né? O nordestino fala, hoje está bonito para chover. Então, esses diferentes olhares dependem muito da percepção que se tem em relação à água, da necessidade das condições de escassez ou de abundância. Mas, ao mesmo tempo, e aí queria deixar essa mensagem final, que é uma mensagem até da comunicação que temos feito, são múltiplos olhares, mas a água é uma só. E é importante que a gente entenda esse ciclo e essa interdependência da água em todas as suas dimensões para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, fazer as articulações e as conversas que são necessárias e construir um processo que se inicia agora de planejamento em escala nacional, bem-sucedido, exitoso e que, com consequência prática para o nosso sistema, mas mais importante, para toda a população e para a sociedade, que a gente alcance, de fato, nesse próximo horizonte do plano, um nível muito maior, mais elevado de segurança hídrica para todo o país. E nesse contexto, acho que é importante também registrar a instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, realizamos todo um processo para a reconfiguração do Conselho. Como houve a reforma administrativa, então o governo federal antes tinha 29 membros, vai passar a ter 19 membros. Também houve uma adequação dos setores usuários, sociedade civil. Se conseguiu preservar a participação dos estados, que antes tinham 10 membros, passa a ter 9, mas com os 2 suplentes se garante a participação dos 27 estados, que é muito importante, porque todo rio que tem nascente e foz dentro do estado é de domínio estadual e as águas subterrâneas são de domínio estadual. Então, é muito importante o fortalecimento dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, em complemento, né, em articulação com a Agência Nacional de Águas, na implementação da política. E o Conselho ele vem como uma instância máxima, o colegiado máximo desse conjunto de colegiados que formam o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E dentro do Conselho existe uma Câmara, que é a Câmara que vai tratar do plano, e que vai ser uma instância técnica que deve ter a representação dos órgãos do poder público, usuários, sociedade civil, né, de forma que a gente possa ter, lá nessa síntese, que é a Câmara, né, do plano, a condução, inclusive, do processo, porque, ao final, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos vai aprovar o plano lá no final do ano que vem. Então, todo esse processo ele deve perpassar sempre a estrutura do sistema, e esse é o nosso desafio. E ele tem como esse ponto, né, essa apreciação, né, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos no fim de 2020, para que, de fato, a partir de janeiro de 2021, nós tenhamos aí o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos vigente e já passando para a etapa mais importante dele, que será a sua implementação. Então, obrigado pela participação aqui, né? Estamos à disposição no Ministério e essa parceria com a Agência Nacional de Águas ela precisa ser registrada, porque nessa configuração do desenvolvimento regional, nós trabalhamos cada vez mais dentro do conceito do desenvolvimento sustentável, né? Então, e a água como motriz desse desenvolvimento. É por aí que a gente vai trabalhar. É isso, obrigado a todos e vamos seguir juntos.